Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e com enorme gratidão a Deus que nesse exato momento eu estou acessando o seu dispositivo, seja o celular, tablet, computador, notebook ou a sua TV. Que Deus abençoe intensamente a sua vida. Hoje eu quero trazer as minhas primeiras impressões de uma obra que tem muita gente perguntando para nós se é boa, se não é. Hoje a gente vai trazer as primeiras impressões do volume 1 do box, a coleção Pentateuco para Todos, de John Goldingay, uma publicação da Thomas Nelson Brasil. A Thomas Nelson vai trazer toda a obra do John Goldingay, tá? Que é um comentário do Antigo Testamento. Então ela trouxe o box contendo 4 livros do Pentateuco. E ela também vai lançar dos livros históricos, dos livros poéticos, dos livros proféticos e todo o Antigo Testamento aí comentado pelo John Goldingay. Então a gente está perguntando para mim se é um comentário bíblico, se é um panorama bíblico, o que é esse material. Então eu vou trazer para vocês as primeiras impressões. Eu comprei esse volume, o volume 1, para conhecer. A gente vai deixar na descrição do vídeo o link, caso vocês queiram comprar, assim como eu, volume por volume, ou o box completo, que sai até mais barato, tá? Mas eu vou mostrar aí o que eu achei desse material para vocês. Lembrando que a Thomas Nelson já lançou também algo muito parecido, né? No Novo Testamento a gente tem Paulo para Todos e também aí o Novo Testamento, os Evangelhos para Todos, né? Então a gente tem o Novo Testamento praticamente, o Novo Testamento todo aí também que eles lançaram no mesmo estilo, mas eu particularmente só tenho esse aqui, o volume 1, Pentateuco para Todos, de John Goldingay. Então vamos para a mesa para a gente trazer as nossas primeiras impressões desse material. Estamos aqui na mesa, vou mostrar um pouquinho desse material para vocês. Deixa eu pegar aqui uma caneta. A Thomas Nelson está de parabéns porque ela conseguiu fazer um livro compacto, porque os livros são tamanho, olha só, praticamente no tamanho da minha mão. É um livro que não é tão grande, né? Deixa eu medir aqui. Ele tem exatamente 19 centímetros de altura e 12 centímetros de largura. Não é tão grosso também, né? É um livro fino. Cada volume tem cerca aí de 200 e... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 260 páginas, tá? Capa dura, um acabamento de primeira. Tem um fitilho de marcação de página para cada volume, tá? Então esse é o Pentateuco para Todos. A Thomas Nelson está com um projeto de lançar todo o Antigo Testamento, né? Então vai ter Pentateuco para Todos, Histórico para Todos, Poético para Todos, Profetas, sei lá, maiores para todos, e aí vai. No caso desse box, são 4 volumes do Pentateuco, que é o lançamento, né? O último lançamento. Então a gente tem Gênesis do 1 ao 16, parte 1, depois Gênesis do 17 ao 50, parte 2. Aí a gente tem o terceiro volume, Êxodo e Levítico, e o quarto volume, Números e Deuteronômio, tá? Então eu vou mostrar as minhas primeiras impressões desse material. Olha só, um acabamento muito lindo. A Thomas Nelson está de parabéns. Acabamento, olha só, que tem o Moisés aqui com a tábua da lei, né? Então capa dura. Aquela folha meio amarelada, um papel muito bom, que eu gosto. Então aqui a gente tem a primeira folha de rosto, segunda folha de rosto, ficha catalográfica da obra, tá? 2021, publicação da Thomas Nelson. E a gente tem um sumário. O sumário vai trabalhar todos os capítulos, né? Então Gênesis 1, Gênesis 2 ao 5. E sempre tem um... Aliás, perdão, Gênesis 1, versículo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 2 ao 5, Gênesis 1, 6 ao 19, e sempre tem um título, tá? Então aqui Gênesis 1, Gênesis 2, 3, 4, e vai seguindo até o capítulo 17, que é onde que ele trabalha, né? Capítulo 16, perdão. E sempre ele traz aqui um título e a respectiva página, tá? Agradecimentos... Uma introdução, então aqui tem uma introdução do próprio autor, né?
tem um esboço do Antigo Testamento e um esboço de Gênesis, que ele também traz, tá? Aqui a gente tem 2 mapas. E aí a gente entra no conteúdo do material. Como é que ele vai trabalhar? Vamos explicar para vocês. Ele traz a passagem bíblica. Então aqui a gente tem Gênesis 1, no princípio, e aí tem a tradução. Qual é a tradução que ele usa? A tradução que ele mesmo fez, tá? É uma tradução particular dele. E aqui a gente tem um comentário, tá? Ele faz um comentário de Gênesis, dos capítulos aqui de Gênesis, e assim ele vai fazer com Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Então olha só, após comentar o versículo 1, sempre a gente encontra, olha só, então a gente tem lá o princípio, e tem aqui domingo, primeiro dia, né? Então ele traz Gênesis 2 ao 5, uma tradução dele, e aí um comentário. Qual é o nível de comentário desse material? Qual é a impressão que eu tive? Bom, eu particularmente gostei do comentário, vou ler algumas coisas aqui, eu fiz algumas marcações, né? Eu particularmente gostei, mas não é aquele comentário profundo, exegético, teológico, ele é mais de cunho devocional, um pouco exegético também, mas de cunho devocional, trazendo uma aplicação, tá bom? Foi a impressão que eu tive. É bem acessível, por isso que chama para todos, né? Porque o intuito dele é ser acessível, não ser técnico, não ser tão teológico. Então, por exemplo, a gente tem aqui, eu fiz uma marcação, né? Gênesis 1:26, sexta-feira, hora do almoço. Ele usa aqui um título, né, bem chamativo, bem aplicável, bem fácil de entender. Deus diz: façamos seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, de modo que eles mantenham domínio sobre os peixes no mar, as aves do céu, os rebanhos, toda a terra e sobre todas as coisas que se movem sobre a terra. Então ele traz aqui, né, nós seres humanos somos criaturas muito egocêntricas. Em sua leitura bíblica, algumas igrejas, como a minha, usam um lecionário, um conjunto de passagens da Escritura para ser lido a cada domingo. Quando lemos Gênesis 1, somos inclinados a considerar a parte compreendida entre o versículo de abertura, manchete, até o texto de criação dos seres humanos. Então ele vai dando continuidade. Olha só a marcação que eu fiz. Com efeito, discutivelmente, nós somos criados para eles, para levar a cabo o processo de trazer ordem à vida e aos interrelacionamentos deles. Então aqui o autor está falando sobre a criação dos outros animais, né? Então ele cita aqui que nós somos criados para manter o domínio sobre os peixes, os animais, para governar o mundo. Gênesis lança mão de palavras muito contundentes nessa conexão. O texto sugere que o mundo animado necessita de uma firme supervisão, afinal os animais atacam e comem uns aos outros. Gênesis presume que dificilmente a intenção divina tenha sido esta. A visão do Antigo Testamento retrata leões se deitando com cordeiros, mas eles ainda não são inclinados a fazer isso. Embora ao fim de Gênesis 1 o trabalho da criação esteja concluído, o mundo ainda não é o que Deus deseja que ele seja. Ainda está a caminho. A humanidade foi criada para exercer domínio sobre o mundo vivente a fim de alcançar o seu destino para encher a terra, a fim de completar aquele processo de ordenação. Nesse contexto, a humanidade é de fato o ápice da história até aqui. Por fim, Deus passa a pensar sobre o último ato criativo da semana, no sexto dia, na sexta-feira, né? Longe de apenas imaginar o retorno para casa na sexta-feira, à hora do almoço. Deus realiza um ato especial de deliberação. Façamos um homem à nossa imagem. Até aqui a narrativa, quando Deus falava, era apenas para fazer mágica ou dar nomes ou abençoar. Mas aqui Deus está falando para verbalizar um pensamento interior. O Antigo Testamento, em geral, alude aos pensamentos internos, como a palavra dizendo, porque quando estamos pensando, falamos a nós mesmos. Assim é com Deus. Então é muito interessante, né? Como ele vai desenvolvendo o seu comentário, que também eu fiz uma outra marcação. Seres humanos são o tipo de entidade que Deus seria se fosse terreno. Dificilmente Deus seria um cavalo, pois eles não foram feitos à imagem de Deus. Seres humanos foram feitos à semelhança divina, de modo que não é tão antinatural para Deus se tornar um de nós. Esse é o fato que possibilita a Deus, por vezes, aparecer na forma humana no Antigo Testamento. No devido tempo, torna possível até mesmo natural a encarnação de Deus em Cristo. Então, é assim que ele vai trabalhando, tá? Vou mandar um pouquinho para frente. Então, por exemplo, aqui, ó, Gênesis capítulo 8,
versículo 1 ao 21, né? Ele traz aqui uma tradução dele. Então sempre ele traz a tradução dentro dessas, parece aspas, né? Mas dentro desses colchetes aqui, dessas marcações, com uma letra um pouquinho menor. E aí depois ele traz o comentário, como eu mostrei para vocês. Uma letra confortável para leitura, muito confortável. Algumas palavras, principalmente, igual, por exemplo, ligadas ao hebraico, né? Ele coloca aqui em negrito. Então é um material bem interessante, um comentário bem interessante. Gostei, né? Como eu disse para vocês, não é aquele mais profundo, não é aquele mais exaustivo, teologicamente mais completo, mas de cunho devocional e de aplicação com base numa exegese, numa análise contextual. É um material, sim, interessante. Tá? Eu, particularmente, pretendo adquirir todos os volumes, sim. Né? Gostei sim. No final, a gente tem um glossário de cada volume. Eu creio, eu não consegui identificar, mas é dessas palavras aqui em negrito, tá? Então, por exemplo, Yahvé. Vamos ver aqui se tem Yahvé. Nós vamos identificar isso aqui agora. Yahvé tem. Então, é das palavras em negrito, tá bom? Então, aqui, ó, tem um glossário muito legal. No final, a gente tem uma pequena biografia do autor, que é importante, né? Conhecer o autor, quem é o tal do John Goldingay. E aqui a gente tem, olha só, o que já foi lançado, né? Então, a gente tem a série O Antigo Testamento para Todos, que a Thomas Nelson vai lançar. Começou a lançar aí o Pentateuco para Todos, os 4 volumes, a gente está apresentando um, e vai lançar de todos os livros históricos, né? Talvez você está assistindo esse vídeo agora e já foram lançados. E a gente tem a série completa do Novo Testamento, os Evangelhos, Paulo para Todos, e aí tem todo o Novo Testamento para Todos também, mais ou menos dentro da mesma perspectiva, tá bom? Deus abençoe vocês, espero que tenham gostado. Aqui a gente tem algumas informações, né? Capinha legal, viu? Gostei. Então essas são as minhas primeiras impressões do Pentateuco para Todos, de John Goldingay, uma publicação da Thomas Nelson Brasil.